Fala meu lindo, fala minha linda. E aí, começa anotando esse quadro sensacional para a gente poder começar. Agora sim, chega com o Maguinho, vamos aprender, vamos falar da linda biologia, vamos falar da maravilhosa fotossíntese, meu querido e minha querida. Você já ouviu falar sobre agricultura vertical? Você já ouviu falar sobre essa linha de agricultura do futuro que promete nos livrar de agrotóxicos na nossa mesa, que é o que a gente tem recebido de monte por aí? Você já ouviu falar sobre jardins subaquáticos? Sobre tudo isso a gente vai conversar hoje, quando a gente vai comentar sobre os fatores que interferem, influenciam na fotossíntese. Começa prestando atenção no que eu vou te dizer aqui. Na nossa aula 2, nós vimos tudo o que acontecia na fase clara da fotossíntese, a fotofosforilação cíclica e a fotofosforilação acíclica. Então, hoje a gente começa falando da fase química ou fase escura, certo? A fase química ou fase escura não quer dizer, repito essa informação que parece basiquinha, mas tem gente que ainda cai. Se liga. Fase química ou fase escura não quer dizer que é uma fase que ocorre à noite, no escuro, não. Fase química quer dizer somente que é uma fase que ocorre sem dependência direta da luz, mas ela depende indiretamente da luz, porque para a fase química acontecer, o chamado ciclo de Calvin, as reações de escuro dependem de fatores produzidos lá na fase clara, na fase fotoquímica. Então, a fase escura, ela tem esse nome por não precisar de interferência direta da luz, mas existe interferência indireta. Se liga só, pessoal, na fase química ocorre uma série de reações movidas a partir de enzimas que participam do processo de síntese de carboidrato, com participação da rubisco, por exemplo, o ciclo rubisco. O ciclo de Calvin, ele em síntese é quando o CO2, que é reagente da fotossíntese, é utilizado para que principalmente os átomos de carbono e oxigênio sejam mobilizados na produção da gloriosa glicose. Se liga só, pessoal, lembra que lá na fase clara da fotossíntese foi produzido ATP e NADPH. Eu te falei que esse NADPH é um transportador de elétrons e transportador, portanto, do hidrogênio, enquanto que o ATP é uma molécula energética. Se liga só, você pode pensar assim, Lucas, como é que gás carbônico vira glicose? De fato, isso não acontece. Gás carbônico não vira glicose. Mas, olha o que acontece: o carbono e o oxigênio são mobilizados na construção de glicose. Professor, mas glicose tem carbono, oxigênio e hidrogênio. Da onde vem esse hidrogênio? Os NADPH produzidos lá na fase clara da fotossíntese vêm trazer esse hidrogênio aqui, ó, ele vem reduzido e sai oxidado. Ele vem reduzido e sai oxidado. Veja que o hidrogênio ele chega na NADPH e ele sofre oxidação, deixando o hidrogênio e ele passa a ser NADP+, sua forma oxidada. Esse NADP+, volta lá para a fase clara, para ser novamente reduzido, receber mais hidrogênio e elétron. Já o ATP, olha só, o ATP ele vai fornecer energia para esse processo acontecer. Então o ATP vai ser hidrolisado, o ATP é quebrado para que haja liberação de energia. E o que é que vai ter como subproduto? ADP mais PI. O que é que aconteceu, gente? Você tinha o ATP, de repente, rompeu, forma ADP mais um fosfatinho solto ali, tá massa? Lembrando que esse ADP mais fosfato inorgânico vão ser utilizados lá na fase clara de novo. Vai ocorrer o que, gente? Fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica, que novamente regeneram isso aqui em ATP. Então se liga, o ATP e o NADPH produzidos na fase clara da fotossíntese servem para literalmente sustentar
evitar a fase escura ou fase química da fotossíntese. Fechou? Beleza? Agora, pessoal, a gente vai dar uma conversada sobre contextos bem mais relevantes, inclusive. Esses contextos aqui, os fatores que interferem na fotossíntese, rendem muitas questões e além de serem muito interessantes. Se liga só, existem aqui, pessoal, 4 fatores principais que interferem na fotossíntese. Primeiro, a gloriosa água. Lembra aí que a água é um dos reagentes da fotossíntese. Sem água, sem fotossíntese, amiguinho. E olha, as plantas absorvem água do solo pelas raízes. As algas absorvem água ou da água diretamente do ambiente aquático em que elas se encontram, um lago, um rio, por aí vai, o oceano. Ou ainda existem algas que fazem parte de associações mutualísticas. As algas que fazem parte dos líquens obtêm a água do ar, da umidade do ar. A massa, de fato, a água é reagente e sem água, sem fotossíntese. Pessoal, isso já nos leva para um primeiro contexto. Pensa aí comigo. Claro, primeiro contexto bem basiquinho e óbvio. É possível matar uma planta de sede? Na verdade, você está matando ela por deficiência energética. Se você tem uma plantinha na sua casa que você não cuida, se você abandona a bichinha ali, a coitadinha, não põe água nela, o que acontece? Sem água, ela começa a ter. Ela tem gás carbônico à vontade, ela tem luz à vontade, mas sem água, sem fotossíntese. E ela começa a definhar, ela começa a perder folhas, começa a perder volume do caule, ela está consumindo matéria do seu próprio corpo para tentar se manter, já que você está matando a bichinha sem água e ela não consegue fazer fotossíntese sem água, meu lindo. Se liga só, ei, tu, olha para o maguinho, se liga agora. As plantas da caatinga têm alguma coisa interessante. Na verdade, tem várias coisas interessantes. A caatinga é riquíssima e lindíssima, é maravilhosa, é um bioma sensacional. Porém, eu quero falar agora sobre um ponto. Quando nós temos a estação do ano de estiagem, quando não chove na caatinga, o que vai acontecer é que lá nós teremos um aspecto a ressaltar na vegetação. Ela se torna caducifólia. O que quer dizer isso? Ela perde as folhas. Galerinha, por que a vegetação na caatinga se torna caducifólia? Pelo seguinte, se não existe água no solo, ela não vai conseguir fazer fotossíntese. E ela continuaria precisando manter energeticamente todas aquelas células que fazem parte das folhas. Então, o que acontece com a maior parte dos vegetais da caatinga na estação seca? Perdem as folhas. Perder as folhas em dada estação do ano é uma característica de vegetais que nós chamamos de ser caducifólia. Tá massa? Então, ó, a perda de folhas na estação seca é para evitar que continue a transpirar, já que as plantas transpiram pelas folhas, para evitar que elas continuem transpirando, perdendo água e sem haver água no solo para elas absorverem. E claro, evitar a subnutrição, já que sem água essa planta vai parar a fotossíntese de todo jeito e ela precisaria continuar mantendo todo aquele tecido, todas aquelas folhas, a partir de matéria que ela tem armazenado ali, que é pouca. Então, durante a estação de estiagem, essa vegetação perde as folhas, ela é caducifólia. É como a água interfere, ou nesse caso, a carência de água. Tá massa? Pessoal, olha para isso aqui agora. A temperatura do ambiente também influencia muito, demais. Olha para cá. A taxa de fotossíntese, neste gráfico, do eixo Y, em função da temperatura. Pessoal, à medida que a temperatura está aumentando, a taxa de fotossíntese está também, ó, aumentando. Então, a temperatura vai aumentando. Taxa de fotossíntese também. Só que vai chegar num ponto aqui, ó. O que é que vai acontecer aqui? É o ponto ótimo. Quer dizer que nesse ponto
a taxa fotossintética é máxima. Tem todas as plantas, todas as algas, todos os seres fotossintetizantes têm um ponto ótimo de temperatura para a fotossíntese. Porém, se liga nisso aqui, o ponto ótimo de temperatura não é o mesmo para todas as plantas e todas as algas. Varia muito. Microalgas que habitam aquela região do oceano próxima ao Polo Sul, elas têm um ponto ótimo de temperatura para fotossíntese mais baixo. Plantas da Amazônia, plantas típicas de uma floresta tropical, elas têm um ponto ótimo de temperatura mais elevado, certo? Aí são adaptações que estes organismos, os seres fotossintetizantes, tiveram selecionadas ao longo das sucessivas gerações durante seu processo evolutivo. Se liga só, o que é que a gente percebe? A taxa de fotossíntese aumenta com o aumento de temperatura, mas após o ponto ótimo, se a temperatura continuar a aumentar, olha o que vai acontecer, declínio da fotossíntese. Por quê? Porque começa a acontecer, gente, desnaturação das enzimas que estão envolvidas no processo de fotossíntese, na fase clara e na fase escura. Começa a haver desnaturação das proteínas, das enzimas que participam do processo de fotossíntese. Então, calor é necessário. Calor, dentro de uma reação química, ele aumenta a entropia. Professor, o que é entropia? É o grau de desordem de um sistema. É o grau de desordem ou de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior a entropia, maior a reatividade. Só que se ela aumentar demais, aí entra em ação outro fator. As enzimas, em sua grande maioria, são enzimas de estrutura proteica e com um grande acréscimo de temperatura, grande acréscimo de calor, elas desnaturam. Então, calor é bom, porém, até determinado ponto. Até determinado ponto. Certinho? Vamos falar de um contexto quanto a isso aqui, gente. Aquecimento global. O que é o aquecimento global? É o exacerbamento, o efeito estufa exagerado. É o exacerbamento do efeito estufa. Pessoal, efeito estufa, resumidamente, tá? Porque aí já é outra aula. Efeito estufa seria quando a radiação luminosa atinge nosso planeta, certo? Todas as superfícies, e ela é refletida para a atmosfera na forma de calor. Parte dessa radiação é refletida de volta para a atmosfera na forma de calor. E este calor, ele vai ficar uma boa parcela desse calor fica retido na atmosfera devido aos gases de estufa, gás carbônico, metano, monóxido de carbono, vapor de água. O que é que acontece? Nos últimos, vamos dizer assim, séculos, a nossa população mundial tem aumentado o consumo de energia por matrizes fósseis, gasolina, diesel, carvão mineral, certo? E temos, claro, também aumentado nossa frota de automóveis, nossa atividade industrial poluidora da atmosfera, e tudo isso tem influenciado para que o efeito estufa não seja mais tão brando assim, para que ele tenha uma retenção de calor muito maior na atmosfera, gerando o efeito que a gente conhece como aquecimento global. Pessoal, o aquecimento global tem feito com que em todas as partes, na verdade, na maior parte do nosso planeta, se registre elevação da média de temperatura anual. Professor, como é que isso interfere na fotossíntese? Veja bem, em alguns locais onde a temperatura era muito baixa durante boa parte do ano, como a tundra lá bem pertinho do Polo Norte, a taiga um pouco ao sul, que é a floresta de coníferas, nesses ambientes muito frios, o aquecimento global vai dar uma aquecidinha naquela temperatura e acaba aumentando a taxa de fotossíntese. Mas, na maior parte do planeta, o que vai acontecer é que mais momentos do ano e mais momentos de cada dia do ano vão estar com a temperatura passando do ponto ótimo. Se a temperatura muitas vezes do ano passa do ponto ótimo, nessas vezes que passa do ponto ótimo, você tem redução da taxa de fotossíntese
E a depender dessa elevação de temperatura em determinado ponto, você pode até mesmo ter colapso de alguns organismos fotossintetizantes, certo? Alguns organismos podem colapsar devido ao acréscimo de temperatura. Veja que isso aqui, tem gerado um problemaço que envolve um organismo fotossintetizante, que são as microalgas que vivem dentro de corais. O nome delas, zooxantelas. As zooxantelas são microalgas que vivem dentro dos corais e elas são mutualistas com esses corais. O que ocorre é que com a elevação da temperatura, passando o ponto ótimo de fotossíntese dessas microalgas, elas acabam colapsando e morrendo, gerando um problemaço no ambiente que a gente chama de branqueamento, branqueamento dos corais. Gente, o branqueamento dos corais está diretamente relacionado com a elevação de temperatura devido ao aquecimento global. Massa? Se liga só. Outro fator que interfere na fotossíntese é a concentração de CO2 no ar. Gente, quanto maior a concentração de CO2, mais elevada é a taxa de fotossíntese. E aqui não tem declínio não. Quanto mais CO2, melhor. Você pode se perguntar, professor, mas quanto mais CO2 na atmosfera, mais perto do aquecimento global. É verdade. O que acontece é que você tem 4 fatores interferindo. E você tem que ter um balanço entre eles. Repara, caso você tivesse água disponível sempre, luz disponível na melhor das concentrações, das intensidades, temperatura num ponto excelente, estável. Nesse caso hipotético, quanto mais gás carbônico, melhor para a fotossíntese, certo? Veja, não adianta ter um dos fatores extremamente legal aqui, com muito gás carbônico, e a temperatura está tão elevada que entra em desnaturação da fotossíntese, as enzimas fotossintéticas. Então, os fatores têm que caminhar alinhados. Se liga, tratando especificamente do gás carbônico, só dele. Se os demais parâmetros estiverem adequados, o que é que você tem? Quanto maior a concentração de gás carbônico na água ou na atmosfera, eu digo na água porque nós temos microalgas também, quanto maior a concentração de gás carbônico, mais intensa seria a fotossíntese. Pessoal, isso nos faz pensar nos jardins aquáticos. Jardim aquático, gente, você já deve, obviamente, ter visto um aquário uma vez na vida. Só que os aquariofilistas não curtem somente ter um peixinho ali, eles gostam de ter um peixinho e uma amostra do ambiente natural. Um jardim subaquático, um jardim submerso. Então eles cultivam plantas aquáticas dentro dos aquários. E como fazer para que aquela plantinha ali se desenvolva muito bem, faça muita fotossíntese e ela consiga se desenvolver cada vez melhor? Ela tem que ter uma luminosidade muito boa, uma temperatura muito boa, água, claro, é um ambiente aquático, sempre vai estar disponível, mas a concentração de gás carbônico na água é necessário aumentar. Como é que se faz isso? Utilizando cilindros de CO2. Não imagine um cilindro, é um aquário, então imagine um cilindro como este, certo? O tamanho do lápis, que de forma programada fica jateando CO2 na água, aumentando a quantidade de CO2 dissolvido na água, o que faz com que se chegue mais facilmente no PSG ou perto dele. Professor, o que é o PSG? É o ponto de saturação gasosa. É quando a concentração de gás carbônico do ambiente já atingiu uma concentração tal que é a concentração onde ela consegue estimular a fotossíntese no máximo. Veja, a partir deste ponto, não importa quanto mais gás carbônico tem na atmosfera não, ou na água, a fotossíntese já estaria trabalhando no máximo. A gente fala que isso aqui é o ponto de saturação gasosa, PSG, tá
massa? Pessoal, vale lembrar que na atmosfera, na maior parte dos locais do planeta, nós não temos a concentração de gás carbônico aqui. Na verdade, na maior parte dos locais do planeta, certo? A concentração de gás carbônico ela chega a ser, em alguns pontos, até 10 vezes menor do que o PSG, certo? Aí, às vezes, tem algumas pessoas que erroneamente ficam pensando: então quanto mais gás carbônico, melhor, então a gente pode queimar combustível fóssil à vontade. Não, de jeito nenhum, se liga só. Embora você tenha muito gás carbônico, com muito gás carbônico na atmosfera, você também retém muito calor pelo efeito estufa. Então, boa parte dos ambientes aquáticos e terrestres vão estar operando muito próximo ou passando em alguns momentos do ponto ótimo de temperatura, o que também leva a fotossíntese ao colapso, tá certo? Então, já falamos sobre água, temperatura, concentração de CO2 e agora vamos finalizar falando sobre a luminosidade. Gente, repara, luminosidade segue um padrão de curva semelhante ao gás carbônico. Quanto mais luz, melhor. Quanto mais luz, melhor. Porém, se liga só, olha para o Maguinho, viu? Presta atenção. Ei, tu, olha para o Maguinho, presta atenção aqui. Se liga. Quanto mais luz, melhor. Só que chega um ponto, ó, que aqui é o ponto ótimo de luminosidade. A gente chama isso aqui de ponto de saturação luminosa. O ponto de saturação luminosa é quando já se tem tamanha intensidade luminosa que a fotossíntese, a taxa de fotossíntese, ó, TF, taxa de fotossíntese, já está operando no máximo. Aqui a taxa de fotossíntese é 100%. Veja bem, tem condições que a gente consegue isso artificialmente, sim, vamos falar já já. E há momentos do dia em que a taxa fotossintética ela vai ser máxima, porque ela vai ter naquele momento do dia uma boa umidade, concentração de gás carbônico excelente, uma temperatura excelente e uma intensidade luminosa alta. Professor, sempre que a taxa de fotossíntese for 100% para aquela planta, é porque ela está com o ponto no ótimo, com o PSG. Não necessariamente, gente. Tem plantas que vivem em ambientes onde elas não conseguem nunca obter a concentração máxima de gás carbônico ou o ponto ótimo de temperatura. Então, qual é o máximo de fotossíntese para cada organismo? É o máximo que aquele ambiente consegue estimulá-la com a sua disponibilidade de água, gás carbônico, calor e luminosidade. Tá bom? Se liga só, quanto à luminosidade, quanto mais luz, melhor. Beleza. Só que tem outro pontinho aqui, ó, na curva que tu tem que se ligar. Muito antes de chegar no ponto de saturação luminosa, muito antes, tem o chamado PCF. É o ponto de compensação fótica. Presta atenção. O ponto de compensação fótica, esse ponto aqui, ó, vou rasurar essa áreazinha aqui, ó. Essa áreazinha toda aqui, gente, representa um ponto de intensidade luminosa em que só se consegue estimular a fotossíntese para equilibrar com a taxa de respiração celular. Veja, as plantas e algas são organismos autotróficos. Não quer dizer que elas não consumam, quer dizer que elas consomem aquilo que produzem. Então, no PCF, o ser fotossintetizante tem uma taxa de fotossíntese equilibrada com a sua respiração celular. Quer dizer que no PCF, o ser fotossintetizante, a alga ou vegetal, está produzindo exatamente aquilo que ela precisa consumir. Pessoal, se uma planta está operando, só tem luz, a disponibilidade dela até o PCF, essa planta cresce? Não. Flora? Não. Frutifica também? Não. Por quê? Porque para crescer precisa produzir mais do que se consome. Florar, frutificar da mesma forma. Então, olha, repara bem, para que se tenha
desenvolvimento pleno de um organismo fotossintetizante, é necessário que durante os dias ela esteja exposta a muitos momentos em que a luminosidade ultrapasse o ponto de compensação fótica. Veja, isso é muito interessante que eu vou te dizer agora. Será que todas as plantas e todas as algas têm o mesmo ponto de compensação fótica? Não, de jeito nenhum, gente, de jeito nenhum. Se liga só, cada tipo de planta, cada tipo de microalga tem uma necessidade específica de luminosidade. Se liga, quanto às plantas, a gente diz que existem plantas heliófitas ou plantas de sol e as plantas umbrófilas ou plantas de sombra. Preste bem atenção. Gente, pense comigo em um campo de futebol. Um campo de futebol tem grama. Se for um campo com grama natural, claro, ele tem que ser exposto, não pode ser totalmente fechado. Por quê? Porque para ele ser totalmente fechado, precisaria ter luz, certo? E luz que estimulasse bastante a fotossíntese. Isso é possível, mas seria um gasto de energia descomunal, ia gerar também um calor gigantesco naquele estádio. É necessário que o estádio tenha uma cúpula aberta, certo? Para que você tenha muita intensidade luminosa. A grama, gramíneas, são vegetais de sol, são plantas heliófitas, precisam de muita luz. Olha, dentro de uma mata, você não vai encontrar grama. No solo não tem grama, capim. Por quê? Porque gramíneas são plantas heliófitas e dentro de uma mata, os vegetais que se desenvolvem ali, abaixo da copa das árvores, se desenvolvem com pouca luz. Plantas que se desenvolvem dentro da mata, abaixo das copas das árvores, são plantas umbrófilas. Olha, gente, vamos dar exemplo disso aqui, Vamos lá. Exemplos: orquídeas e bromélias. Claro, existem bromélias que em maior exposição à luz tem uma taxa fotossintética maior. Existem orquídeas que em maior exposição luminosa tem uma taxa fotossintética maior. Mas aquelas orquídeas e aquelas bromélias que conseguem se desenvolver dentro de uma mata, à sombra de copas de árvores, com baixa luminosidade, portanto, elas são plantas umbrófilas. Quer dizer que essas plantas aqui, elas têm PCF baixo. Tem um PCF baixo. Precisam de pouca luz para atingir o ponto de compensação fótico. Por que, gente? Passou o ponto de compensação fótico, olha, nesse ponto aqui, o que é que tu tem que entender? Nesse ponto aqui, o PCF, a taxa de fotossíntese, certo? A taxa de fotossíntese é igual à respiração celular. Beleza? Passou o PCF, o que é que você vai ter nessa área daqui, Toda essa área aqui, gente. Em toda essa área daqui, você vai ter taxa de fotossíntese maior que respiração celular. Se a taxa de fotossíntese é maior que a respiração, quer dizer que a planta está produzindo mais do que ela precisa consumir. Logo, ela vai conseguir armazenar. Veja, então, as plantas umbrófilas são aquelas plantas que conseguem atingir o PCF mesmo com uma luminosidade mais baixa. São plantas, por exemplo, que você pode ter dentro de casa. Essas plantinhas que a gente tem dentro de casa são plantas, entre aspas, de sombra, são umbrófilas. Agora, plantas de sol, plantas que precisam de luminosidade direta, são as chamadas heliófitas. Chegou? De boa? As heliófitas precisam de mais intensidade luminosa para atingir o PCF. Deu para chegar? Se liga só, minha gente, olha para cá, para a gente finalizando com esse contexto lindo. A agricultura vertical. A agricultura vertical
é uma pegada de agricultura bem diferente. É quando se faz um cultivo de agricultura indoor, num ambiente fechado. E nesse ambiente fechado, o que se tem é iluminação artificial, temperatura controlada, concentração de gás carbônico controlada, num ambiente indoor, fechadinho, agricultura vertical. Você consegue, além de controlar muito melhor pragas, além de não precisar de agrotóxicos, portanto, você pode, num ambiente de agricultura vertical, ter água à disposição sempre e o melhor, reaproveitando muita dessa água. A economia é quase 100% daquela água. Por quê? A maior parte da água é transpirada, tem sistemas de agricultura vertical que recaptam a água transpirada. A economia de água é imensa. Além disso, no ambiente indoor, controlado, a gente pode deixar a temperatura a partir de ventilação artificial, termostatos. A gente pode deixar a temperatura sempre aqui, próximo do ponto ótimo. A gente pode mantê-la aqui, bem perto, para a taxa de fotossíntese ficar sempre lá no topo. Outra coisa, a gente pode fazer com que um ambiente artificial como esse, a taxa de fotossíntese seja aquecida, aumentada, por termos uma concentração de gás carbônico maior. Claro que sim. Com os cilindros de gás carbônico arrodeando todo aquele ambiente, os sensores percebem qual a concentração de gás carbônico no ar. Está diminuindo do PSG, injeta mais gás carbônico no ambiente, para que a taxa de fotossíntese fique ótima. Professor, e a luminosidade? Porque no ambiente fechado não tem como ter iluminação solar. Beleza, use iluminação artificial e bem melhor. Por quê? Porque a gente vai conseguir manter a iluminação artificial sempre com radiação ali naquelas faixas do azul ou perto do azul e do vermelho ou perto do vermelho, que estimulam a fotossíntese de forma muito mais intensa. Então, no ambiente de agricultura vertical, nós temos vantagens imensas, além, é claro, de podermos ter cultivo de vegetais úteis à nossa dieta dentro das próprias cidades, economizando com transporte, economizando com as perdas ao longo do transporte. Enfim, essa é a agricultura do futuro. Lindos e lindas, por hoje é isso daí. Espero que tenham curtido mais essa aula. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.